Você está tentando parecer rica e por isso vai continuar pobre. Talvez você tenha complexo de inferioridade, talvez você tenha nascido pobre e aí não consegue agora simplesmente colocar a satisfação dos seus desejos para o futuro. Você acha que precisa satisfazer a todas as suas vontades de forma imediata. Talvez você compre de forma compulsiva porque você acha que você precisa ser e estar perfeita para ser amada, para ser aceita. E essa pseudo-perfeição para você é sempre estar com roupas caras, bolsas caras, comer em lugares mais requintados, e aí o que acontece é que você tenta bancar uma aparência de um patamar de vida que você de fato não consegue bancar. Então tudo que você faz é por meio de empréstimos, é por meio de financiamentos, você pede emprestado, então você parcela o seu celular, o seu carro, o seu tênis, parcela até a sua alma. Você agora vive parcelando a sua paz também. Então, enquanto você tenta parecer bem de vida, você está perdendo o que mais importa: tempo, saúde mental e liberdade. O problema não é o que você compra, é o porquê você compra o que compra. O que é o efeito de Derrô? É quando uma compra chama uma outra, que chama a outra e outra. Você compra, por exemplo, uma camisa de grife, só que na hora que você coloca essa camisa de grife, você percebe que o seu tênis e aquela calça não combinam com esse estilo mais refinado. Então essa camisa de grife, ela simplesmente puxa uma outra compra, que é a compra de uma calça, de uma bolsa, de um relógio, às vezes até mesmo de um boné e às vezes até mesmo do corte de cabelo, para que possa combinar com essa nova vestimenta. Você percebe? Um item puxa o estilo inteiro. O carro novo, ele não vem sozinho, ele vem com IPVA alto, com seguro, com uma manutenção, com status para sustentar. E a maldita comparação eterna com quem está um passo à frente. Warren Buffett, por exemplo, um dos homens mais ricos do mundo, bilionário, mora numa mesma casa, na casa que ele mora já há décadas, numa casa modesta. Ele dirige um carro comum e nem sequer fala de dinheiro o tempo todo. Enquanto algumas pessoas, de forma tola, compram status, os sábios compram liberdade. O foco deles seria justamente multiplicar o patrimônio em silêncio, ao invés de buscar a aprovação de quem não paga suas contas, de quem eles não admiram e de quem nem sequer gosta deles. Então, quanto mais você tentar parecer rica, mais pobre você vai ficar, por dentro e por fora. Você atrai gente interesseira, você perde o foco, você entra em dívidas e ainda se sente vazia. Você está tentando parecer alguém que nem sequer você própria respeita. E no final das contas, você acaba o quê? Simplesmente acionando o gatilho da síndrome do impostor. Você se sente uma impostora, porque você sabe que de fato você própria se rejeita. Você cria uma identidade a partir da sua conta bancária. Então, isso é muito prejudicial, porque isso, ao invés de curar o seu complexo de inferioridade ou de fazer com que você acabe por criar um magnetismo pessoal, isso gera o efeito contrário. Você não cura o seu complexo de inferioridade, você simplesmente reforça ele. Você não alimenta uma postura que faria com que você alicerçasse o quê? Uma autoestima forte, blindada. Pelo contrário, você perde cada vez mais força. Você cada vez mais alimenta uma baixa autoestima. Então, quando você aparenta ser pobre, você está tendo uma visão estratégica. Uma das maiores estratégias de riqueza pode ser justamente isso: aparentar ser pobre. Você vai o quê? Ter menos pressão, menos julgamentos, menos dívidas. Mais clareza, mais dinheiro sobrando para poder investir em você, em repertório, mais paz para poder crescer em segurança. Então, enquanto os outros mostram, você constrói. Enquanto eles gastam, você acumula. Enquanto eles tentam impressionar, você prospera. A sua força vem do silêncio, da disciplina, de um plano invisível que ninguém vê, porém que sustenta a sua liberdade financeira. Por exemplo, se você ganha R$3.000,
Pare de gastar como se você ganhasse 10. Viva com 2.000 e invista os outros 1.000 todo mês. Ou seja, sempre viva a um patamar sempre abaixo do dinheiro que você tem, todos os meses. Então, em 5 anos, com disciplina, você vai poder escolher onde você trabalha, com quem você anda e o que você faz da sua vida. Liberdade financeira começa com decisões pequenas e corajosas. Sim, existem pessoas que utilizam uma ostentação como marketing. E aí você poderia me perguntar se funciona? Claro que sim, funciona com o público certo. Só que exige coragem, risco, um investimento alto e um jogo mental forte. Não é para qualquer um e não é o único caminho. Vou contar uma situação, a situação que aconteceu na minha vida pessoal, que me impactou e que é a representação disso que eu estou aqui passando para auxiliar você justamente a se libertar desse contexto, né? Eu namorava uma pessoa e essa pessoa morava ainda na casa da mãe, sendo que é um apartamento em um dos quadriláteros mais caros da minha cidade, do meu estado, um apartamento de 1 por andar, com 5 quartos, cada quarto com suíte, 3 salas, uma cozinha gigantesca, só a cozinha parece a maior parte dos apartamentos que eu já fui, um apartamento verdadeiramente de luxo. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a mãe dessa pessoa, o que aconteceu foi que eu estava dormindo na casa dele e aí de madrugada eu tive vontade de ir ao banheiro. Quando eu fui no banheiro eu comecei a ouvir um barulho no vidro da varanda do apartamento. E o apartamento inteiro é cercado por varanda. Tem todos os cômodos do apartamento, tem uma varanda enorme. E aí eu pensei o seguinte, nossa, essa hora da manhã talvez seja alguém que esteja tentando invadir o apartamento. E aí eu fui ver com medo que fosse um ladrão. Quando eu cheguei lá, era a mãe desse meu ex-namorado fazendo a limpeza das janelas. E aí eu falei para ela assim, oi, você tá querendo ajuda? Eu posso te ajudar. Aí ela falou para mim, não, querida. E eu falei assim, mas você tá fazendo a essa hora? Você tá sem sono? Aí ela falou, não, eu tô fazendo essa hora para que os meus vizinhos não vejam que quem tem que limpar sou eu. E aí ela confessou, ela falou assim, eu trabalho absurdamente, ganho muito, mas o meu custo de vida é tão alto, que eu trabalho para custear tudo isso, entendeu? E não sobra dinheiro nem sequer para eu ter uma empregada, ou para que eu possa ter uma pessoa que possa vir pelo menos em 15 dias. Então, para que as pessoas não vejam que eu mesma limpo, eu faço isso às 5 horas da manhã. Então, por que eu estou contando isso? Obviamente que eu não estou expondo essa pessoa, até porque ninguém sabe quem é. Mas é para que traga a reflexão do tipo de experiência que essas pessoas elas passam por não conseguir se curar. Ou seja, ela conseguiu trabalhar o intelecto para se transformar numa profissional que ganhava muito. Só que ela não curou a criança interior ferida. Então o complexo de inferioridade dela era tão alto, que a única coisa que ela conseguia querer da vida era morar em um dos lugares mais caros do nosso estado, para que ela se sentisse aceita. Só que o custo para morar em um lugar desse foi tão alto que ela vivia para pagar esse custo. Não sobrava dinheiro para que ela pudesse ser uma boa mãe. Nenhum dos filhos gosta dela, todos os filhos falam mal dela, falam que nunca tiveram acesso a ela porque ela sempre estava trabalhando, sabe? Ela não tem paz. Ela não tem paz porque ela trabalha, simplesmente não consegue usufruir da condição de mãe, não consegue usufruir do lugar onde ela mora com conforto porque nem sobra dinheiro. Então a reflexão é que tem pessoas que tentam aparentar serem ricas para que elas possam vender cursos, e tem pessoas que tentam aparentar ser ricas porque elas têm muito complexo de inferioridade. Então elas acham que aparentando ser ricas elas vão ter a aprovação de outras pessoas que elas julgam que são pessoas mais inteligentes, mais dignas de respeito. Ao invés de você alcançar a sua liberdade financeira, a sua estabilidade financeira, ao invés de você ter uma vida com plenitude, com felicidade, a pessoa não alcança nem a estabilidade financeira, nem a liberdade financeira, não consegue ter paz, não consegue ter realização pessoal. Por quê? Porque a pessoa tenta aparentar-se algo que ela não é, ao invés dela focar em literalmente se tornar essa pessoa.
Então, observe como está a sua criança interior ferida. Observe se você tem baixa autoestima, se você tem complexo de inferioridade. Todo esse comportamento de aparentar ser rica, na verdade, ao invés de curar a sua criança interior ferida, vai fortalecer todos os seus complexos. Então, se a gente pensar em algumas das pessoas que utilizam a ostentação como marketing, funciona sim com o público certo. Agora, você quer correr esse risco? O investimento é alto, o jogo mental também é forte, não é para qualquer um. Você tem que saber se você consegue aguentar essa barra. E lembre-se que essa ostentação como marketing não é o único caminho para você enriquecer. Então, de fato, existem pessoas que conseguem atrair com a ostentação e existem pessoas que conseguem literalmente enriquecer através de mais sabedoria, como é o caso do Warren Buffett. Você não vê ele ostentando para ter se tornado quem de fato é. Então a pergunta, lembre-se, não é qual caminho é certo, e sim qual desses caminhos é certo para você. Não tem uma resposta que seja uma única resposta que possa ser uma resposta como se fosse uma receita de bolo para todas as pessoas. Então, chega de gastar para que você possa ser aceita por quem não vai mudar a sua vida. Viva sempre abaixo do que você ganha. Invista em você antes de investir em status. Saia da corrida dos ratos. Escolha, sim, parecer pobre como uma forma estratégica de você alcançar mais riqueza, a sua estabilidade financeira e, por consequência, depois a sua liberdade financeira. Quer liberdade? Então pare de querer provar e comece a construir. Se essa mensagem tocou você, compartilha. Tem alguém perto de você literalmente preso nesse padrão que só leva à dívida, à tristeza e a vazio existencial. E essa verdade pode libertar essa pessoa. Lembre-se de curtir, de colocar então o seu like, de comentar liberdade e de dizer, se você quiser, qual foi a parte que mais te deu o estalo. Espiritualmente, lembre-se, quanto mais você se apega ao externo, mais vazia você se sente por dentro. Porque tudo que é externo muda, a moda passa, porque tudo que é externo é instável. O brilho do carro passa, a roupa de marca sai de moda, mas o que está dentro de você, a sua paz, a sua essência, a sua alma, isso é eterno. Você pode comprar uma Ferrari, daqui a um mês você vai perceber que não tem mais aquele brilho, você se acostuma. Agora, a sua paz interior, isso é alguma coisa que literalmente vale para a vida toda. É um nível de satisfação, é um nível de plenitude que não deveria ser negociável por você, por nenhum bem material. Então a paz, ela não está no que você veste, não está naquilo que você dirige ou no lugar onde você mora. Ela está no que você carrega por dentro. Criar uma identidade que não esteja atrelada aos seus bens materiais. A leveza de não dever às pessoas, a liberdade de não precisar fingir ser aquilo que você não é. E a tranquilidade de quem vive de verdade. Você é rica quando pode dizer não sem medo. Não para o padrão, não para a pressão, não para a necessidade de provar que você tem valor em decorrência dos seus pertences, em decorrência do carro que você tem, em decorrência do lugar onde você mora. Essa é a riqueza que ninguém vê, só que todo mundo sente. Você pode até ter uma casa enorme, só que se essa casa for construída em cima da sua ansiedade e vaidade, ela vai se transformar em uma prisão. A verdadeira paz, ela não mora na marca do seu carro, nem na etiqueta da sua roupa, nem no lugar onde você mora, nem sequer na sua conta bancária. Ela mora no silêncio da sua mente, na leveza do seu travesseiro, na sensação de viver alinhada com o que de fato importa. É dormir sem precisar impressionar, é acordar sem medo de ser desmascarada. Você é realmente rica quando pode dizer não sem medo, não ao padrão do mundo, não ao consumismo disfarçado de autoestima, não à aprovação de quem não te conhece de verdade. Riqueza espiritual é poder viver sem máscara, é se olhar no espelho e reconhecer quem você é, mesmo que o mundo ainda não reconheça. Se esse vídeo tocou seu coração, dê o like, lembre-se de se inscrever nesse canal Escola Eu Sou, e no meu outro canal Escola Eu Crio a Minha Própria Sorte.
suporte. Talvez já esteja na hora de você dar o próximo passo com o apoio de alguém que realmente entende a sua jornada. Eu trabalho diretamente com pessoas como você, que querem mais clareza, que querem cura, prosperidade e direção espiritual. Você pode contar comigo para mentorias transformadoras, temos várias mentorias. É só você entrar em contato aqui com o WhatsApp para que você tenha então acesso a todos os meus serviços e aos meus produtos. Então eu tenho as mentorias, as reprogramações mentais e os puxões de energia, que são todos personalizados, feitos sob medida para o seu momento. Você nunca consegue ter um aproveitamento tão profundo e tão real quando você utiliza reprogramações mentais e puxões de energia que são generalizados. Por quê? Porque não estão tratando as suas crenças limitantes, os seus paradigmas, os seus bloqueios mentais de forma pessoal. Mentorias tanto para comunicação em vendas, para autoestima, para sedução, para alma gêmea, mentorias relacionadas a Reiki, a Feng Shui. Temos diversas mentorias. Tem o meu trabalho com numerologia, com tarô, a criação de sites e a criação de canais do YouTube, que é entregue do zero, você com um canal completamente montado. Ou seja, se você quer aumentar a sua renda, porém você não tem tempo para fazer, esse serviço aumenta a possibilidade de você fazer dinheiro sem que você precise trabalhar. É uma forma de investimento extremamente inteligente e estratégico. Todos esses serviços estão justamente na descrição desse meu vídeo aqui. Você tem o acesso ao número de WhatsApp, você liga para esse WhatsApp e aí você tem todos os meus serviços de uma forma mais detalhada para que você possa entender. O clube de membros do WhatsApp, você tem 11 vídeos todos os meses, vídeos diferentes. É o investimento mais barato de todos os serviços que eu oferto. É um investimento de R$70 por mês e você tem vídeos que sempre vão tratar de assuntos diferentes, sempre ou sobre gestão, comunicação, sobre oratória, sobre arquétipos, sobre lei da atração, reprogramação mental, ou a gente vai falar alguma coisa sobre autoestima, amor próprio, e são verdadeiras aulas. Muitos dos vídeos eles têm 1 hora de duração, porque todos são bastante profundos para que você possa, então, até que você tenha dinheiro para investir numa mentoria, que é um serviço, que é bem profundo, você então possa criar o seu repertório de uma forma mais fácil e dentro aí do seu escopo financeiro, de uma forma que seja leve, de você continuar dia após dia, mês após mês, investindo em você mesmo quando você ainda não tem muito dinheiro para fazer um investimento num produto e num serviço mais profundo. Tá bom? Vejo você no meu próximo vídeo. Por 33 dias, nós teremos vídeos todos os dias. Lembre-se de se inscrever no canal Escola Eu Sou e no meu outro canal, Escola Eu Crio a Minha Própria Sorte. Para que você possa se beneficiar. Um beijo enorme no seu coração. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Até lá!